Olá, professoras e professores, sejam bem-vindos a esse novo canal que vai ter como objetivo falar sobre alfabetização, letramento e letramento literário. Então chega mais, e se você gostar já pode deixar aí o seu joinha e se inscrever e ativar o sininho e compartilhar para ajudar a gente, por favor. Mas vamos lá, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Renata Stefânia, sou formada em Letras, Português e Literatura pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, FFP, Formação de Professores, tá? Porque eu fiz em São Gonçalo. Então, mas antes de me formar em Letras, eu fiz o curso normal no ISN, Instituto de Educação Cléria Nancy, também em São Gonçalo. E foi lá no ISN que eu tive o primeiro contato com a alfabetização, porque tem uma matéria específica para isso. Não sei se hoje tem ainda, mas na minha época tinha, e era ministrado pela Ilana Gouveia. Foi aí que eu conheci a Emília Ferreiro e tantos outros estudiosos, e conheci as hipóteses sobre a língua e que a criança faz sobre a língua. E isso se consolidou na faculdade, na universidade, lá na UERJ, conhecendo melhor a língua, como funciona, todas as questões, e aí foi assim o que mais me chamou a atenção. Inclusive a minha monografia foi sobre esse tema, né? Como a criança adquire, né, a linguagem escrita e oral por meio de poemas, e eu escolhi o poeta Mário Quintana. Se vocês quiserem, depois eu posso até disponibilizar o arquivo para vocês sobre isso. E o orientador foi o Armando Gens, que é um excelente professor, tá? Então vamos lá. Para começar, eu vou definir dois conceitos básicos que ainda causam estranhamento ou dúvida para alguns profissionais ou estudantes, até mesmo os pais. Então a gente vai entrar aí nesse conceito, tá bom? Então vamos lá. Alfabetizar, não é uma ação, é a ação, gente, de realmente ensinar o código alfabético, que hoje tem 26 letras depois do acordo ortográfico. Então você vai ensinar as letras, e aí você vai ensinar as sílabas, e aí você vai formar, né, palavras, ensinar a formação, como que acontece de forma prática para essa criança, as frases, das frases, os textos. Então a criança ela vai conseguir escrever e também vai conseguir ler. Isso que é alfabetizar, é realmente pegar aqui, ó, o código, e aqui ela vai ler. Não é primeiro você vai ensinar as letras isolado, depois você vai fazer com que ela entenda, não, com que ela pense sobre sílabas, e aí quando ela estiver, né, pensando, ela mesma vai conseguir fazer essa associação e juntar, e aí vai formando. É um jogo, não é? E a criança precisa estar na idade biológica para que ela consiga fazer isso. Às vezes a gente quer antecipar isso, mas não dá. Isso é biológico também. Então aqui vai estar escrito lino. É isso que você vai fazer, alfabetizar. Ela vai ler lino. Ponto. Isso é alfabetizar. E aí entra o letramento, gente. O letramento é o quê? O letramento, gente, nada mais é do que dar a essa criança condições de inferir, pensar, compreender, argumentar, escrever, se posicionar diante daquilo que ela leu ou daquilo que ela escreveu. Então essa é a diferença básica entre alfabetizar e letrar. São ações diferentes, mas ações que precisam estar juntas. Então muitas vezes a pessoa está preocupada se a criança vai ler isso aqui, lino. Então se ela leu, nossa, ela leu. Mas aí se você perguntar, o que é lino? A criança vai saber responder? Quando ela ouvir uma história, a criança vai compreender o que ela ouviu? Ela vai conseguir pensar, inferir, criar, especular, argumentar sobre algo que ela ouviu? Isso que isso que a gente precisa chegar, não é? Nesse processo a gente precisa ter essa consciência. A gente não pode criar apenas um analfabeto funcional, que é aquela pessoa que lê, mas que não entende, que é o que está acontecendo hoje. Inclusive nossa avaliação aí no PISA ficou uma vergonha. Né? A população não tem hábito de leitura, não compreende textos simples,
e aí textos complexos fica mais difícil ainda. Então a gente acha que só por a criança ler lindo, maravilhoso. A gente sabe que é um processo que dura. Inclusive, os 3 primeiros anos do fundamental são reservados para isso, não é só no primeiro ano. Então, o segundo e terceiro é para aperfeiçoar esse processo. A criança no primeiro ano ela não vai aprender todas as regras. E nem vai conseguir pensar sobre todas as regras, né? Porque não é só aprender, ela tem que pensar sobre as regras. Para ela conseguir continuar esse processo. E uma má alfabetização é uma péssima coisa para esse aluno, porque ele vai seguir em defasagem pelo resto da sua vida escolar, até achando que é incapaz, mas às vezes foi uma má alfabetização. Então, como pai, como professor, você precisa pensar nisso. Não é eu dou, mas eu preciso fazer com que o aluno pense sobre. Não é só dar. E o jogo, o poema, a música, as histórias são ótimas ferramentas para fazer isso. Então, eu convido você a ficar nesse canal se você gostou desse primeiro vídeo, tá? A ficar, a participar, a assistir os outros vídeos, porque aí a gente vai dividir conceitos, métodos, material didático, histórias. Eu vou falar também um pouquinho sobre letramento literário pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, gente. Esse foi o primeiro vídeo. Eu acho que eu gravei uns 5. Porque apesar de fazer isso no meu outro canal, mas aqui é diferente e tal. Falo, não, acho que eu tenho que ficar com a pose de professora. Mas eu gosto também de dar uma certa brincada, assim. Esse é o meu estilo pra dar aula e pra dar palestra. E é assim que eu vou seguindo e a gente vai aí aprendendo e também colhendo os frutos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe, né, pergunta se você quiser saber alguma coisa. Se você quiser a monografia, que eu disponibilize a monografia pra você ler. Deixa aí sua mensagem. Beijos e tchau!